tempos de incerteza, a sabedoria de Deus é a melhor resposta. Participe do quadro Orienta-me, Pastor, e receba uma palavra do pastor Alexandre Salazar de orientação para a sua vida. A pergunta de hoje vem de um irmão que, devido ao consumo de pornografia, passou a sentir atração por homens. Pastor, vou abrir o tipo de coisa que a maioria dos crentes leva para o túmulo, mas eu não quero morrer escondendo uma guerra que já virou vício, ferida, vergonha e confusão de identidade. Fui apresentado à pornografia quando tinha 12 anos. Era um DVD escondido no armário de um tio. Depois vieram os sites, as madrugadas, a culpa após cada clique. Cresci na igreja, fiz teatro na mocidade, fui líder de jovens, já preguei em congresso. E ninguém nunca desconfiou que por trás de ministério tinha um jovem que vivia amarrado num vício secreto. No começo, a pornografia era só com mulheres, mas com o tempo, o que antes me estimulava já não provocava mais nada. E aí, pastor? Começaram a aparecer uns vídeos diferentes nas recomendações, homens com homens, e eu, curioso, viciado, cliquei uma vez, depois outra, e hoje, para ser sincero, é só esse tipo de conteúdo que eu assisto. O mais assustador não é o que eu vejo, é o que eu sinto, atração. Me peguei desejando homens, me imaginei em situações que antes eu julgava, e agora, pastor, minha mente está dividida. De um lado, o servo de Deus que quer ser puro, do outro, um homem que não sabe mais se é hétero, se está confuso ou se foi corrompido pela pornografia. Eu nunca me relacionei com homem algum, nunca falei disso com ninguém, mas vivo essa guerra calado, com medo de ser exposto, com medo de não ser mais salvo, com medo de Deus me rejeitar. Já jejuei, já quebrei celular, já fiz campanhas, mas não consigo parar. Minha pergunta é essa, pastor. Será que virei o que eu mais temia? Será que Deus ainda pode me libertar? Ou já cruzei uma linha sem volta? Porque se eu for julgado por quem eu fui por dentro, eu já estaria no inferno. Me diga, ainda há esperança para mim? Meu filho, sua sinceridade, ela não escandaliza o céu, pelo contrário, ela comove o coração de Deus. Confessar o que você acabou de escrever não é sinal de perdição, é sinal de desespero santo. E todo desespero que clama por libertação já é por si só um ato de fé. Vamos por partes. Preste bastante atenção. O vício em pornografia é destrutivo. E sim, ele reprograma a mente, deturpa os desejos, cria novas associações e distorce a identidade sexual. O que você sente hoje não nasceu no seu coração puro. Foi alimentado gota a gota por anos de exposição ao pecado visual. Você não nasceu com esses desejos. Eles foram cultivados pela repetição e pelo silêncio. Mas a boa notícia é que o mesmo cérebro que foi programado pode ser reprogramado. O mesmo cérebro que foi programado pode ser reprogramado. E a alma que foi ferida pode ser curada. Não, você não virou o que teme. Você é um homem em guerra, um soldado ferido, um filho que quer voltar para casa, mesmo se arrastando. E a Bíblia está cheia de filhos assim. O filho pródigo voltou depois de dormir com os porcos.
Davi caiu e foi restaurado. Pedro negou e foi chamado de novo. Meu filho, a pornografia não apenas te aprisionou, ela te confundiu. E confusão não é identidade, confusão é sintoma de uma mente que precisa ser lavada pela palavra. Agora, o que você precisa é, primeiro, parar de lutar sozinho. Procure um pastor sério, confiável, maduro. Você precisa de um discipulado real, não apenas de uma oração genérica. Segundo, buscar libertação com verdade. Porque escondido o pecado cresce, confessado ele começa a perder força. Fale com alguém e assim talvez precise de apoio, da igreja. Deus usa médicos da alma. Terceira coisa, renovar sua mente pela palavra. Troque as imagens que você consome. Encha sua mente de louvor, de leitura bíblica, de verdades que desmentem os desejos que te atormentam. E por último, lembre-se, você não é o que sente. Você é o que Deus diz que você é. E Ele te chama de filho, mesmo quando você se sente um estranho dentro de si. E por favor entenda, você não cruzou uma linha sem volta. A cruz de Cristo é exatamente o lugar para quem sente que está além da salvação. Não se entregue, não aceite esse rótulo. Você não é sujo ou perdido, você é um homem em guerra, sendo chamado para voltar para a casa do Pai. E Ele te espera de braços abertos, não com condenação, mas com cura. Filho, há esperança sim, e ela começa agora. Espero ter podido respondê-lo da melhor maneira possível, em o nome do Senhor Jesus. Mesmo sendo falho, mas à luz da palavra eu procuro orientar a todos.